Entendendo o Culto Capitalista, Parte 2, A Natureza da Doutrinação. Economistas de mercado não são economistas de verdade, são recrutadores de cultos. Peter Joseph, 23 de novembro de 2025. Peter Joseph é cineasta e autor, apresentador do podcast Revolution Now, e você pode apoiar seu trabalho pelo Patreon. Introdução, linguagem, identidade e o problema de conceitos fixos. Ao interagir com pessoas que aderem rigidamente à ideologia da economia de mercado, o mesmo padrão vem à tona repetidamente. Você começa a falar sobre algum elemento da estrutura econômica, concorrência, eficiência, valor, o que for, e em vez de ter uma conversa, você dá de frente com um muro. O problema não é necessariamente falta de inteligência ou informação da pessoa, é que ela opera com um léxico fixo e isolado, um pacote pré-carregado de significados que ela trata como inviolável. E como esses significados estão fundidos com a identidade, não tem espaço para flexibilidade na conversa. Esse fenômeno vai mais a fundo que simples desacordo intelectual. É estrutural. O pensamento em si é criado a partir da linguagem, e linguagem é uma cadeia de assuntos, inferências e associações que se juntam para formar um modelo do mundo. Mas se alguma parte dessa cadeia fica rígida, se certas palavras tomam significado sagrado e inquestionável, então o resto do processo de raciocínio se curva a essas âncoras como um metal atraído por ímã. Toda nova ideia é vista apenas pela lente da estrutura simbólica existente, mesmo que contradiga a realidade. No caso da economia de mercado, essa rigidez não é acidental. Ela é cultivada. Gerações de teóricos econômicos, especialistas em políticas públicas, filósofos libertários e comentaristas de negócios criaram um léxico que funciona menos como linguagem descritiva e mais com a escritura teológica. Conceitos como câmbio voluntário, eficiência de mercado, concorrência, crescimento e racionalidade não são tratados como afirmações práticas que podem ser testadas e revisadas, são tratados como axiomas, fatos eternos, imunes à contradição. Como resultado, quando você questiona um desses símbolos, o indivíduo doutrinado não ouve o que você está realmente dizendo. Ele ouve um ataque ao próprio símbolo, e como o símbolo é fundamentalmente ligado à sua identidade pessoal e política, ele reage como se você o tivesse insultado diretamente. Este é o cerne da doutrinação capitalista. Um léxico simbólico que se sobrepõe à capacidade de interpretação, arquitetura linguística da ideologia. Toda palavra no dicionário é definida por outras palavras, o que significa que todo o sistema de significado é inferido, nunca absoluto. Isso funciona bem quando se trata de coisas concretas: árvores, cadeiras, chuva. Mas quando a linguagem é usada para descrever sistemas abstratos como mercados, incentivos ou valor social, o potencial de manipulação aumenta exponencialmente. A linguagem econômica, especificamente, é uma aula magistral de ambiguidade. Termos são esticados, reaproveitados e reinterpretados para dar o efeito ideológico desejado. Considere a palavra eficiência. No dia a dia, eficiência significa fazer algo com um mínimo de esforço desperdiçado. Na economia neoclássica, no entanto, eficiência de mercado refere-se a um elaborado conjunto de condições teóricas, informação perfeita, concorrência perfeita, agentes racionais e assim por diante que não existem no mundo real. Mesmo assim, o termo é usado como se descrevesse uma propriedade real de mercados. Essa manipulação linguística está por toda parte no discurso capitalista. A troca voluntária convenientemente ignora que a maioria das trocas é feita por coerção estrutural. As pessoas voluntariamente vendem sua força de trabalho porque a alternativa é falta de moradia. Crescimento é apresentado como progresso social, embora, em termos físicos, crescimento perpétuo seja termo dinamicamente impossível. Racionalidade é tratada como uma característica humana inerente, mesmo que a ciência comportamental mostre repetidamente que seres humanos não se comportam de acordo com racionalidade econômica.
competitividade é elevada a uma necessidade moral e estrutural, mas o objetivo final da concorrência, a monopolização, é convenientemente descartado. Liberdade é redefinida como a liberdade do capital, não a liberdade das pessoas. Estes não são acidentes semânticos, são projetos ideológicos. Quanto mais abstrato o campo, mais facilmente a linguagem pode ser manipulada para impor uma visão de mundo específica. A economia é quase por abstração e, portanto, um meio perfeito para a doutrinação linguística. O colapso de significado, quando conceitos se tornam identidade. Um problema central conversando com alguém imerso na ideologia capitalista é que o significado de uma palavra não é mais aberto à discussão. O léxico foi internalizado a tal ponto que questionar um termo equivale a questionar a pessoa. Digamos que você critique a eficiência de mercado. Eles não perguntam o que você quer dizer, eles presumem que você não entenda o significado do termo. Digamos que você aponte que troca voluntária é ficção quando precário economicamente. Eles não consideram um argumento. Eles concluem que você não sabe o que significa voluntário. Digamos que você argumente que corporações são instituições hierárquicas planejadas centralmente, o que mina a ideia de planejamento nunca funciona. Eles não abordam a contradição e te acusam de apoiar autoritarismo. É por isso que discussões com capitalistas ideológicos tendem a sempre se repetirem. Você não está discordando de fatos, mas da autoridade simbólica. Eles não estão tentando entender o argumento, estão defendendo a santidade de um dicionário mental. Esta é a função psicológica de doutrinação, tornar o léxico em si inquestionável. A inversão da realidade, inversão linguística no pensamento de mercado. Uma vez que o léxico está fixo, a ideologia adquire extraordinária capacidade de inverter a realidade sem causar dissonância cognitiva. A pessoa simplesmente reinterpreta as evidências contraditórias como confirmação da doutrina. Um exemplo clássico é competitividade. Para a gente comum, competição é um jogo de soma zero. Alguém ganha, alguém perde. É implicitamente entre adversários. Mas em certas escolas de pensamento capitalistas, especificamente o libertarianismo, competitividade é reformulada como colaboração, porque as pessoas concordam em competir. E isso é absurdo à primeira vista. Por essa lógica, jogos de guerra são colaborativos, corridas armamentistas são colaborativas, preços predatórios são colaborativos, salários de fome são colaborativos. Qualquer conflito mutuamente prejudicial vira colaboração, porque ambos lados participam. No entanto, essa manobra retórica é comum porque a ideologia exige que competitividade seja moralmente aceitável. Se competitividade for enquadrada como agressão, a estrutura normativa inteira da adoração do mercado desmorona. Assim, o significado da palavra é simplesmente invertido. Esse tipo de acrobacia linguística é generalizado. Externalidades é palavra que minimiza a destruição ecológica, tratando-a como um erro contábil. Inovação torna-se sinônimo de obsolescência programada. Escolha torna-se sinônimo de fragmentação de mercado. Risco vira algo que empresas privadas transferem para o público. Liberdade vira liberdade para capital, não liberdade da exploração. Cada termo é um artifício linguístico adotado para manter coerência ideológica. E como os adeptos confundem esses termos com a própria verdade, a ideologia torna-se quase imune à contradição. Doutrinação como necessidade estrutural, não um acidente. A cultura popular trata a doutrinação como acidental, ou algo de seitas, ou de movimentos religiosos. Mas a ideologia capitalista exige doutrinação propositalmente. O sistema não funciona sem uma população condicionada a aceitar suas abstrações centrais como imutáveis verdades. Isso ocorre porque capitalismo depende exclusivamente da má interpretação de suas próprias consequências.
Desigualdade é reformulada de mérito exploração, é reformulada como oportunidade desespero, é reformulado como incentivo colapso ambiental, é reformulado como externalidade degradação social, é reformulada como fracasso pessoal. Instabilidade é reformulada como ordem natural das coisas, coerção estrutural é reformulada como troca voluntária. Se as pessoas interpretassem esses resultados literalmente, o capitalismo perderia legitimidade da noite para o dia. Portanto, a ideologia precisa se basear num sistema simbólico rígido que se sobrepõe à interpretação empírica. Uma pessoa não defende o sistema porque estudou o seu funcionamento. Ela defende porque o sistema se tornou sua estrutura interpretativa. Capitalismo define o que é realista, racional, prático e possível. A linguagem pré-formata a imaginação, porque o empirismo, observar e analisar a realidade, é tratado como ameaça. Uma das características mais reveladoras da doutrinação capitalista é a hostilidade à análise empírica. Sempre que se traz um exemplo do mundo real, na conversa, falhas de mercado reais, colapso ambiental, comportamento monopolista, desigualdade, exploração do trabalho, a ideologia. 1. Reformula o exemplo como uma exceção. 2. Culpa a interferência do governo. Ou 3. Nega completamente a realidade empírica. Isso ocorre porque o léxico simbólico não foi feito para acomodar contradição. Ele foi feito para absorvê-la. Você aponta que competitividade leva a monopólio. Eles alegam que monopolização não é competitividade de verdade, reescrevendo a definição, em retrospecto. Você mostra que preços não explicam o custo ecológico. Eles afirmam que o mercado forneceria o preço em condições ideais, um mundo teórico, que nunca chega, mas que sempre justifica ignorar o presente. Você demonstra que as pessoas frequentemente agem irracionalmente. Eles redefinem comportamento irracional como racionalidade limitada, absorvendo assim a contradição sem tocar na premissa. Você observa que troca voluntária não faz sentido sob coerção de sobrevivência. Eles insistem que troca ainda é voluntária porque a pessoa pode, teoricamente, escolher ficar sem teto. A incapacidade de integrar a contradição não é falha, é justamente o objetivo. As realidades empíricas devem ser descartadas para preservar a santidade do sistema simbólico. O ciclo de reforço social. Outra camada de doutrinação vem do reforço social. As pessoas não só defendem um léxico conceitual, elas defendem sua participação numa identidade cultural. A ideologia de mercado é extremamente entrelaçada com nacionalismo, individualismo americano, mitologia empreendedora, competitividade masculina, sentimento antigovernamental, narrativas morais sobre responsabilidade pessoal, identidade de classe. É por isso que críticas ao capitalismo são interpretadas como ataques pessoais. Questionar o léxico é questionar a identidade do grupo que o sustenta, e como qualquer identidade de grupo, a ideologia pune divergência. Você questiona o mercado, você é um marxista. Você critica a competitividade, você odeia a liberdade. Você aponta os limites ecológicos, você é antiprogresso. Você destaca a coerção estrutural, você se vitimiza. Você descreve a desigualdade sistêmica, você quer guerra de classes. Essas defesas retóricas não são argumentos, são mecanismos de manutenção de limites. Mantém o crente psicologicamente isolado da dissonância cognitiva, o conforto psicológico de sistemas simplificados. Uma das razões da ideologia capitalista ser tão persistente é que ela oferece um modelo enganosamente simples de comportamento humano e coordenação social. Ela pega a bagunça caótica da realidade e comprime tudo num punhado de equações reconfortantes. As pessoas respondem a incentivos, concorrência, guia a inovação, mercados, se autorregulam, preços, contém todas as informações, troca voluntária é justa, crescimento iguala a melhoria. Essas afirmações sobrevivem porque reduzem a complexidade, não porque refletem a realidade. Elas proporcionam uma sensação de previsibilidade num mundo fundamentalmente imprevisível. Nesse sentido, o capitalismo funciona muito como uma religião.
oferece narrativas reconfortantes que parecem explicativas mesmo sendo fundamentalmente vazias. E como essas narrativas são repetidas pela mídia, educação e normas culturais, elas tomam a aparência de bom senso. Conclusão: doutrinação como barreira ao entendimento coletivo. Entender como funciona a doutrinação capitalista não significa demonizar indivíduos. A maioria das pessoas absorveu esse léxico sem nunca ter escolhido. Elas foram criadas nele, lhes foi ensinado como verdade. Ele molda a forma como interpretam tudo, desde fracasso pessoal até o colapso planetário. Mas se quisermos construir uma alternativa viável à atual arquitetura socioeconômica, precisamos entender a profundidade linguística e cognitiva dessas barreiras. Não se pode colocar novas ideias num sistema de pensamento que selou seus símbolos centrais contra a revisão. O desafio não é só apresentar melhores provas ou melhores argumentos. O desafio é desconstruir a arquitetura simbólica que impede que novas evidências e argumentos sejam ouvidos em primeiro lugar. Até que essa barreira seja superada, discussões sobre capitalismo continuarão presas em ciclos semânticos onde palavras funcionam como escudos, lógica se torna circular e doutrinação se disfarça de bom senso. Peter Joseph é cineasta e autor, apresentador do podcast Revolution Now, e você pode apoiar seu trabalho pelo Patreon.